Boa noite, irmãos. Tudo bem? Aqui é o pastor Rogério Camargo. Nós estamos falando de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Estamos fazendo a primeira aula em unidade com a igreja em Moçambique, Nampula, a Igreja de Cristo em Moçambique, através do pastor Moeira. E hoje nós vamos então ministrar a primeira aula. E eu queria primeiro fazer uma oração junto com vocês, aí em Moçambique, para que Deus abençoe todas as nossas atividades e todas as nossas aulas. Pai, nós colocamos, Pai, diante de Ti, Deus, esse momento, Senhor, esse desejo no nosso coração, Senhor, de servir, o desejo do nosso coração de Te conhecer mais. Os irmãos de Moçambique também desejam Te conhecer muito mais, e nós queremos que Tu abençoe esse tempo, Deus. Repreendemos toda ação do mal, toda ação contrária, que tente impedir, Senhor, esse projeto, Deus, que é tão maravilhoso, e pedimos, Senhor, que Tu conduza cada momento, cada aula, dessa aula e todas as outras que virão, que todas, Senhor, são para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. Em nome de Jesus. Amém. Então, como eu falei, irmãos, nós vamos iniciar a primeira aula dessa série de aulas aí que vamos estar ministrando para vocês. E a ideia não é termos uma aula totalmente teológica, sistemática. A ideia é realmente nós termos uma aula mais, uma aula que não traga tantos termos técnicos difíceis de explicar à distância. A ideia é que tenhamos a ver tudo que nós vermos aqui seja a partir da Bíblia, né, para que tenhamos um entendimento sobre os assuntos que vamos abordar a partir da Bíblia. Então, esqueça de termos teológicos, esqueça de fórmulas teológicas, vamos concentrar no que Deus quer revelar para nós através dessas aulas. E vamos falar sobre a Trindade. A primeira aula que o pastor Moeira solicitou vai ser sobre a Trindade. E a ideia, então, é ver como que a Trindade se aplica na nossa vida. Essa é a ideia principal, no dia a dia da nossa vida. A ideia é fazermos 45 minutos de aula e depois dessa aula ministrada, termos alguns minutos para perguntas e respostas. Então, você pode estar anotando, fazendo as anotações que você quiser, pode estar memorizando bem tudo o que vai ser falado. Essa aula vai ficar gravada, nós vamos enviar depois para o pastor Moeira o link, para que ele possa estar passando e repassando quantas vezes for necessária para todos os pastores e líderes e para todas as pessoas que ele achar necessário estar ministrando. Então, vamos falar sobre o mistério da Trindade. Esse assunto, ele é um assunto que é amplamente estudado por toda a história da igreja, por toda a história cristã. A doutrina da Trindade é um dos pontos mais importantes da fé cristã. Por isso nós temos que estar com esse assunto bem entendido no nosso coração. Termos na mente um entendimento real sobre Trindade. É tão importante nós sabermos isso. O pastor Moeira, ele pediu que essa fosse a primeira aula, falarmos sobre a Trindade, justamente porque 56% do povo de Moçambique é cristão. No Brasil, 81% é cristão. E no mundo, 32% são cristãos. E esse é um dos pontos mais importantes da fé cristã. A cultura de Moçambique, ela é muito influenciada pelo mundo muçulmano. Moçambique tem 20% de muçulmanos. E o Islã, o muçulmano, cresce no mundo todo. Então é necessário estudarmos e entendermos muito bem acerca da Trindade, acerca da doutrina da Trindade, para que os pastores e líderes possam ensinar o povo
porque esse povo ele já recebeu e tem recebido influências contrárias à fé cristã. Influências vindas do Islã, vinda também do ateísmo, vinda de outras crenças. Por isso que é tão importante nós aprofundarmos esse estudo, termos de fato entendido sobre a Trindade. E para iniciar, vamos ver o que dizem os muçulmanos e ateístas sobre esse assunto. Por não entenderem a ação de Deus de forma efetiva na criação do mundo, na criação da humanidade, e também não entender o relacionamento de Deus com o homem no decorrer da história humana, e também por não entender o propósito eterno de Deus e o fato de Deus incluir o homem nesse propósito eterno, o povo islâmico e outros povos também não aceitam a realidade da Trindade. Não aceitam. E por não entenderem a realidade da Trindade, a forma que a Trindade é e a ação da Trindade na vida humana, o Islã acusa os cristãos de politeístas, coisa que na verdade nós não somos. O cristão ele não é politeísta. O cristão ele crê na Trindade, mas ele não crê em três deuses. Cremos em um único Deus, invisível e indivisível. Ele é um único Deus, somente um Deus. Não existem 2, 3 ou mais deuses, somente um Deus verdadeiro. E por isso, nós temos que saber entender isso e saber poder explicar para as pessoas, para o povo, para essas outras crenças que muitas vezes podem estar querendo ter a explicação, entender melhor sobre a nossa fé. É importante que saibamos explicar a nossa fé. Por isso, estamos estudando. E o que ateístas e agnósticos falam? O que eles dizem sobre a Trindade? Eu vou falar sobre islâmicos, ateístas e agnósticos para que saibamos explicar para eles, porque são, segundo os estudos que eu fiz aqui, é o que mais tem no Moçambique. São as pessoas islâmicas, ateístas, cristãs de modo geral, mas muitos não entendem muito bem essas questões. Então, o que ateístas e agnósticos falam acerca da Trindade? Eles não falam nada. Ateístas e agnósticos não dizem nada acerca da Trindade. Por quê? Porque eles não creem em nada, além de eles mesmos. Eles creem somente neles. O seu Deus é o ventre, o seu Deus é o próprio umbigo, é a própria barriga. Então eles não têm nenhum entendimento e nenhuma opinião formada sobre Trindade. E se pudermos explicar para eles também, será de muita utilidade. Agora, o que a Bíblia e a experiência cristã falam sobre esse assunto? Sempre é importante lembrar que quase todas as religiões saíram da Bíblia. Praticamente todas as religiões saíram do mesmo livro. Da Bíblia, da nossa Bíblia. Antigo Testamento e Novo Testamento. 66 livros que falam sobre a fé cristã desde o princípio até o Apocalipse. Desde o Gênesis ao Apocalipse, nós podemos encontrar a Trindade em ação. Os três, o Deus Trino, o Deus que é um, mas são três, em ação, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós não encontraremos o nome Trindade na Bíblia, a terminologia Trindade na Bíblia, mas encontraremos o conceito, a ideia de Trindade. A ideia de Trindade está presente desde a criação, desde os primeiros versículos da Bíblia e por toda a Bíblia.
E aí vamos então ver sobre o ensino principal da Trindade, que é um Deus relacional. Deus não gosta da religiosidade, mas Deus gosta do relacionamento. Deus é três, apontando para isso. São três pessoas em uma só, apontando para o relacionamento. Então, Deus sempre foi uma família: Pai, Filho e Espírito Santo. Os três sendo um só, mas sendo três. O plano de Deus, através do relacionamento conosco, sempre foi gerar uma casa para o Espírito, uma noiva para o Filho e aumentar, fazer uma grande família para o Pai. Onde que nós podemos ver isso? Nós podemos ver em 1 Coríntios 3, 16 e 17, uma casa para o Espírito. Esses versículos dizem o seguinte: não sabeis vós que sois o templo, o santuário, a casa de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Então aí nós vemos a palavra de Deus falando que nós, como igreja, somos o templo do Espírito Santo. E é interessante, é importante sabermos que eu sozinho não sou a casa de Deus, não sou o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Nós juntos, nós aqui no Brasil, nós junto com vocês em Moçambique, nós todos juntos somos a casa de Deus, somos o templo do Espírito Santo, porque é a igreja do Senhor que é o templo do Espírito Santo. Isso é importante sabermos. E aí, sobre o Filho, né? A Trindade, então, o plano de Deus, o propósito de Deus na Trindade, também é fazer uma noiva para o Filho. O que é a noiva para o Filho? O noivo é Jesus. E a noiva, então, é a igreja do Senhor. Em João, capítulo 3, versículos 27 a 30, a palavra de Deus diz, aí é João respondendo a uma pergunta. A palavra de Deus diz, uma pessoa só pode receber o que lhe é dado dos céus. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Esta é a minha alegria, que agora se completa. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Então é importante vermos que somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo, a noiva do Filho. Então nós juntos, todos juntos, vamos nos preparando, nos adornando para ser essa noiva adornada, essa noiva linda e perfeita para o dia do encontro com o noivo. Então, vimos que somos casa do Espírito Santo, somos templo do Espírito Santo e também somos noiva do Filho, noiva de Jesus, noiva do noivo. E o terceiro ponto é que o propósito, o plano de Deus é aumentar a família de Deus para gerar uma grande família para o Pai. Efésios 2, 19 e 22, do 19 ao 22, diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado
e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então nós vemos que o propósito de Deus é ter uma casa para o Espírito, é ter uma noiva para o Filho e aumentar, gerar uma grande família para o Pai. Esse é o grande propósito de Deus. Nós vemos que a Trindade trabalha junto, no mesmo propósito. Nós vemos que tudo o que é feito pela Trindade. O Espírito não trabalha sozinho, o Filho não trabalha sozinho, o Pai não trabalha sozinho. Tudo é feito pelos três, porque os três são um. Agora nós vamos viajar pela Bíblia para vermos a Trindade em ação. Vamos viajar em versículos da Bíblia, em passagens da Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, para que possamos ver a Trindade em ação. E começamos com Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Então, desde o primeiro versículo da Bíblia, nós vamos ver a Trindade em ação. No versículo 1, a palavra de Deus diz que Deus Pai, Deus criou os céus e a terra. Então é o Pai Criador gerando todas as coisas, gerando os céus e a terra. E aí nós vamos para o versículo 2, e no versículo 2 a palavra diz que o Espírito de Deus, o Espírito Santo, envolve toda a terra. Ele está por sobre as águas, E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas e sobre o abismo. Isso vocês podem ler nas suas Bíblias e vocês vão ver que está escrito isso. Então nós vemos o Pai e nós vemos o Espírito. E no versículo 3, nós vamos ver que a palavra diz que Deus falou, haja luz, e houve luz. Então, o haja de Deus, o haja é um verbo que aponta para o existir, o ocorrer, o haver, o passar a existir alguma coisa. Então a palavra diz que haja luz e houve luz. E se nós formos, e a palavra haja é um verbo. E se nós formos para João, aí no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 1 do Evangelho de João, nós vamos ver que a palavra diz que no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E sem ele nada se fez. Então nós vamos ver em Gênesis capítulo 1, versículo 3, Deus soltando a palavra, o verbo, dizendo haja. E vamos ver lá em João capítulo 1, versículo 1, a palavra dizendo que o verbo, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, e o verbo estava com Deus, e a palavra estava com Deus, e o verbo, e a palavra era Deus, e sem ele nada se fez. E em João 14, ou melhor, em João capítulo 1, versículo 14, a palavra vai dizer que e o verbo se fez carne, a Bíblia vai dizer isso. Em outras traduções, e a palavra se fez carne, e habitou no meio de nós cheio de graça e de verdade. E podemos ver assim a glória de Deus, como do unigênito do Pai. Este verbo é Jesus. Este verbo, esta palavra que fala em João capítulo 1, é Jesus, que se fez carne. Este verbo de João 1 é o mesmo verbo haver de Gênesis 1:1, 1:3, ou melhor. Este verbo é Jesus, é o haja de Deus. Em outras traduções, no lugar de verbo, você vai encontrar palavra.
Em vez de a palavra verbo, você vai encontrar palavra mesmo, que quer dizer que Jesus é a palavra de Deus. Nesse sentido, nós podemos entender que nós vemos a Trindade agindo desde Gênesis capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, nós já vemos a Trindade agindo. Então ela não é algo a ser estudado, é algo a ser experimentado. Nós vivemos a Trindade. Nós não precisamos entender a Trindade, mas nós precisamos viver a Trindade. E aí, nós vamos para o a próxima passagem do nosso estudo, que está em Gênesis, capítulo 1, onde Deus vai criando todas as coisas, e chegando no versículo 26, ele cria o homem. E ele já criou todas as coisas. Ele já criou a terra, já criou os animais, já criou as vegetações, já criou o sol, a lua, tudo. Ele já criou todas as coisas e aí ele vai criar o homem. E nós vemos em Gênesis 1, 26, a Bíblia falando, façamos o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou seja, existe um diálogo na Trindade, um diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, combinando como que eles vão fazer a obra-prima da sua criação, que somos nós, os homens, a humanidade. Homem e mulher, ele os fez segundo a semelhança dele. Então nós vemos que desde a criação de todas as coisas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo trabalham juntos, em sintonia, para gerar todas as coisas. E aí nós vamos para Gênesis capítulo 3, versículo 22, onde a Bíblia conta a queda do homem, o pecado. A Bíblia diz, eis que o homem se tornou como um de nós, quando ele comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e conheceu, de fato, o bem e o mal. Ou seja, ele se tornou como um de nós, ou seja, aponta para a Trindade. Ele se tornou como um de nós. E em Gênesis capítulo 11, versículo 7, no episódio da Torre de Babel, Deus diz, na Bíblia, né? A Bíblia diz que Deus está conversando com alguém, ele olha para o povo lá que está construindo a Torre de Babel e vê que aquilo não vai dar um bom resultado. E aí ele conversa entre ele mesmo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ele diz, venham, Deus diz, venham, vamos descer e confundir a língua deles. Ou seja, mais uma ação de Deus mostrando uma equipe trabalhando unida junto para as coisas acontecerem. Isaías capítulo 6, versículo 8, aquela passagem em que Isaías ele entra diante do trono de Deus, e nessa passagem nós vamos ver que Isaías entra no trono de Deus, e diante do trono de Deus, e ele é tocado, né, por uma brasa viva do altar na sua boca, e ele passa a mudar o seu entendimento e passa a dominar a sua língua, né? Mas o foco que vamos dar é o que Deus fala para Isaías. Depois que Deus toca na boca de Isaías, o anjo leva a brasa e toca na boca de Isaías, aí Deus fala, a quem enviarei? Há um silêncio e Deus entende que ele precisaria enviar alguém para a terra, para toda a terra, para anunciar
para profetizar, para fazer a sua obra. E aí ele diz: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Ou seja, aqui nós encontramos unidade e pluralidade, uma pessoa só e várias pessoas em um momento. Então Deus diz: a quem eu enviarei? É um falando. E logo ele mesmo diz: quem há de ir por nós? São os três. E aí que Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas o que eu quero explicar para vocês, é que aqui nós encontramos a unidade, Deus um, Deus único, sendo três pessoas. E a pluralidade também. No mesmo texto bíblico, nós encontramos isso. E aí em João, capítulo 8, Evangelho de João, capítulo 8, versículo 17, a palavra de Deus diz que pelo testemunho de duas pessoas é comprovado a veracidade de algo. Pelo testemunho, são necessárias duas pessoas testemunhando em favor de alguma coisa para que isso seja verdadeiro. E aí é Jesus quem está falando nesse texto. E ele fala: eu testemunho de mim e o Pai também testemunha de mim. Ou seja, Jesus está dizendo que ele e o Pai são duas pessoas diferentes. São duas pessoas diferentes. Mas logo à frente, em João capítulo 10, versículo 30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Então, da boca de Jesus mesmo, é Jesus mesmo falando que eles não são a mesma pessoa, mas ali para frente, alguns versículos, capítulos para frente, ele diz: mas nós somos um. Então, nós não somos a mesma pessoa, mas nós somos um. É a Trindade sendo explicada ponto a ponto. Em Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, os três aparecem: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então João Batista está batizando no Rio Jordão, e aí Jesus aparece, e aí ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e conversa com Jesus e vai batizar Jesus. E quando vai batizar Jesus, né, o Filho, João Batista vai batizar o Filho, desce sobre Jesus o Espírito Santo em formato de uma pomba. E essa pomba pousa sobre ele, o Espírito Santo, então pousa sobre ele, e vem uma voz do céu, do Pai: eis o meu Filho amado em quem me comprazo. Então, no mesmo texto, nos mesmos versículos, são dois versículos, nós podemos ver as três pessoas da Trindade em ações diferentes no mesmo momento, no batismo de Jesus. Em Efésios, capítulo 4, versículos 4 ao 6, a palavra de Deus diz, a Bíblia diz: há um só Deus e Pai, um só Espírito, o Espírito Santo, e um só Senhor, Jesus Cristo. O mesmo versículo, três versículos, na verdade, 4, 5 e 6 de Efésios 4, falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipenses, capítulo 2, versículo do 5 ao 7, diz que Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória para assumir a forma de homem. Ou seja, tem pessoas que podem dizer: sim, eu entendo que Jesus é o Filho e anda com o Espírito e anda com o Pai, mas Jesus não, aonde que está escrito que Jesus é Deus? Em Filipenses 2, do 5 ao 7. A Bíblia diz que Jesus, sendo Deus, se esvaziou da sua glória para assumir a forma de homem, para vir
nos salvar, para vir realizar a obra de salvação, para entregar a vida por nós, para que através do sacrifício dele na cruz, nós pudéssemos ser salvos, nós pudéssemos ter salvação, nós pudéssemos hoje, em 2025, estar falando acerca da Trindade, acerca do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tendo a revelação do alto de todas essas coisas espirituais. Aí vamos para 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. A Bíblia diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Os três, novamente, na Bíblia, no mesmo versículo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. A graça de Jesus, a graça que nos salva, a graça que nos permite termos esperança, a graça que nos permite sermos livres da religiosidade, a graça que nos permite viver eternamente com Deus, a graça de Jesus, a graça do Filho, o amor do Pai, que nos amou de tal forma que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão do Espírito Santo. O que a comunhão do Espírito Santo faz por nós? Ela nos capacita a caminhar, ela nos capacita a viver uma vida cristã, a viver uma vida longe do pecado, uma vida em santificação, uma vida que luta contra o pecado, uma vida que mesmo muitas vezes sendo assediado pelo pecado, sendo tentado pelo pecado, pelo Espírito Santo nós conseguimos nos livrar do pecado. E somente pelo Espírito Santo. Sem que Jesus enviasse o Espírito Santo para nós não poderíamos vencer o pecado. Então, com isso nós entendemos o valor, o poder que há na Trindade. O valor que nós precisamos dar e precisamos entender o quão eficaz é a Trindade na nossa vida. E indo para Mateus capítulo 28, versículo 19, a Bíblia diz que nós devemos ir por todo o mundo, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Não é somente no nome do Pai, não é somente no nome do Filho, não é somente no nome do Espírito Santo. É no nome dos três que nós devemos batizar. Está aqui, é uma ordem de Jesus. Então nós vimos agora vários versículos bíblicos, várias passagens bíblicas que falam sobre a Trindade. Eu quis separar vários versículos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para que você pudesse ver que não é somente coisa do Novo Testamento a Trindade. Tem desde lá do primeiro versículo da Bíblia. Então nós podemos entender que ela é uma realidade eterna, desde antes da fundação do mundo e eternamente. Agora, a palavra Trindade, ela vem, a raiz da palavra Trindade é triunidade, é três unidades. Ou seja, a Trindade é três pessoas em um único Deus. Existem diversas formas de tentar explicar isso. Existem diversas formas de tentar explicar a Trindade. Mas isso é impossível. É impossível explicarmos a Trindade. É inexplicável. O ser humano, com a sua mente finita, não tem como explicar um Deus infinito.
O ser humano, com a sua capacidade limitada, não tem como explicar um Deus ilimitado. Nós não temos capacidade para isso. A partir do momento que o ser humano conseguir explicar, o ser humano que é criado por Deus, conseguir explicar plenamente o Deus que o criou, aquele Deus que o criou, ele acaba se tornando maior do que o próprio Deus. Porque ele acaba explicando alguém que é inexplicável. Não tem como eu explicar alguém que me criou. Para isso eu teria que ser maior do que ele. Deus nos explica, mas nós não conseguimos explicar a Deus. Isso é impossível. Somente na glória entenderemos totalmente. Somente na eternidade, junto com Deus, nós teremos a total compreensão sobre a Trindade. Entenderemos exatamente como é. Mas para tentar deixar um pouco mais claro e simples de entender, existem várias formas de ilustrar para tentar facilitar o entendimento. Existem várias formas de nós ilustrarmos. Claro que sem a pretensão de explicar a Deus, mas de termos um entendimento um pouco mais simples sobre esse mistério, o mistério da Trindade. E um deles é nós olharmos para o Sol. Então, se nós olharmos para o Sol, nos concentrarmos em olhar para o Sol, olharmos atentamente para o Sol, nós veremos um astro, veremos um grande astro. Se você parar durante o dia e olhar para o Sol, você vai ver lá um astro, ele está lá. Esse, nessa nossa explicação sobre a Trindade, representa o Pai. Você está enxergando o astro. Ele representa, então, o Pai que nós podemos ver à luz dele. Mas vendo a luz dele, nós vamos ver de fato o Filho. Nós vamos ver de fato Jesus. Porque o Sol é um astro, a luz, ela é inerente a esse astro, ela está nesse astro, mas ela não é o astro, ela é a luz. E aí, nós sentiremos o calor desse Sol. Esse calor que nós estamos sentindo é o Espírito Santo, que é quem hoje está agindo na nossa vida. Então nós vemos o Sol, a estrela, o astro, mas o que nós estamos vendo, na verdade, é a luz dele, que é Jesus, que representa Jesus. É claro que ele não é Jesus, ele representa Jesus nessa nossa explicação. E nós sentimos o calor que isso para nós representa o Espírito Santo. Então é uma coisa só que nós estamos vendo, mas nós podemos perceber três coisas ao mesmo tempo. Então são formas que as pessoas tentam explicar a Trindade, que é inexplicável, na verdade. Mas é uma forma de tentar explicar. Alguém também já tentou explicar usando os três estados da água: estado líquido, sólido e gasoso. Eu já acho que não explica muito bem, pois é a mesma coisa em três estados diferentes. Não são três coisas diferentes. É a mesma coisa em três estados diferentes. É a água em estado líquido, é a água em estado sólido, que é o gelo, e é a água em estado gasoso, que é ela evaporando. Então é a mesma coisa em três estados diferentes. Sendo que Deus são três pessoas diferentes mesmo, que compõem uma única pessoa
de fato. As três em uma. É como eu e você. Eu e você somos corpo, alma e espírito. Mas somos um só. Você tem corpo, alma e espírito, mas você é um indivíduo somente. Com três pessoas, vamos dizer assim, em um só. Esse é o mistério da Trindade que não pode ser explicado de forma alguma. E não precisa ser explicado. Não precisa. Existem muitas coisas na Bíblia que não cabem na nossa razão, que não tem como entrar na nossa mente, que ela é finita, ela tem um fim. Não temos como explicar. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 7, a Bíblia diz que nós vivemos por fé e não por vista. Então nós vivemos pelo que a fé nos comunica e não pelo que nós enxergamos de verdade. Romanos capítulo 1, versículo 17, diz que o justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1, define a fé. A fé é a certeza do que nós não vemos. Então nós não precisamos ver ou entender para crer. E no versículo 6 de Hebreus 11, ainda diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos, mesmo antes de entender, mesmo antes de conhecer de fato as coisas, nós precisamos crer. Nós precisamos crer no que a palavra, no que a Bíblia nos diz. Por exemplo, a Bíblia conta no livro de Jonas que o peixe engoliu Jonas, né? Não dá para explicar isso. Um peixe, um grande peixe, engoliu o homem, engoliu Jonas. Não tem como explicar isso, não é mesmo? Não tem como explicar. Mas eu lhe digo que se a Bíblia falasse que o Jonas engoliu o grande peixe, eu acreditaria. Por quê? Porque é fé. Porque a Bíblia, que é a palavra de Deus para a minha vida, que me curou, que me restaurou, que me libertou, que transformou a minha vida, que tem conduzido a minha vida desde que eu recebi ela como a salvação da minha vida. Desde que eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, desde esse momento, eu passei a ter fé e a acreditar nela. E passar a viver a minha vida a partir do que eu aprendo dela. Então, se me falassem que Jonas engoliu a grande baleia, que seja, eu acreditaria. Para mim, está ótimo. O sobrenatural não é explicável. O sobrenatural não é entendível para nós. O sobrenatural não tem explicação. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, a Bíblia diz que o homem natural não pode entender as coisas do Espírito. Então nós devemos ser homens espirituais para entender as coisas do Espírito. Para que as coisas do Espírito conduzam a nossa vida. Nós devemos sim conhecer as doutrinas bíblicas para daí abraçá-las com fé e alegria. Esse é o objetivo. Pois, se Deus ainda não me deu entendimento de alguma coisa, é porque eu ainda não preciso entender. Porque a partir do momento que fizer parte do propósito dele, eu entender aquilo, ele vai abrir o meu entendimento e vai me deixar entender. Vai me fazer entender. Só que mesmo não entendendo, eu preciso obedecer. É isso que eu preciso. Porque eu sei que as promessas dele para a minha vida se cumprirão. Se eu crer nas promessas dele, receber as promessas dele, guardar e proteger as promessas dele no meu coração, então essas promessas se cumprirão.
porque ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E tudo que ele cumprir, ou tudo que ele prometer, ele vai cumprir. E é isso que tem que direcionar a nossa vida, é isso que tem que nortear, fazer com que a nossa vida ande no caminho. Então é isso que hoje nós temos para falar acerca da Trindade. E agora, se fosse uma aula ao vivo, nós teríamos um tempo para perguntas. Então, se vocês tiverem mais perguntas para fazer, algumas perguntas para fazer, passem para o pastor Moeira, e o pastor Moeira nos passará, e nós faremos até um novo vídeo explicando novamente o que for importante para você, que você acha importante de entender melhor. Está certo? Então, obrigado por estarem com tanto interesse pela palavra de Deus. Obrigado por vocês estarem unidos em Cristo, nós aqui do Brasil e vocês aí de Moçambique, somos filhos de Deus, somos unidos, somos o mesmo corpo de Cristo. Isso é importante entendermos. Então vocês podem contar com a gente no que nós pudermos ajudar vocês, nós sempre estaremos ajudando. E nós contamos com a oração de vocês, as orações de vocês. Nós precisamos das orações de vocês. Porque a necessidade de vocês é uma, a nossa é outra. Mas todos nós precisamos do mesmo Espírito. E por isso, estejamos sempre orando uns pelos outros. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo, obrigado, Senhor, por estarmos ministrando os irmãos de Moçambique. Senhor, a nossa oração é para que, Senhor, toda palavra, Senhor, que for ministrada, Senhor, seja direcionada pelo Teu Espírito Santo, Senhor, e que seja proveitosa para os irmãos, que encontre os corações deles abertos, sedentos pelo revelar da Tua palavra. E pedimos, Senhor, que Tu manifeste a Tua presença no meio deles, na vida deles, direcione, abençoe, abra o entendimento, que, Senhor, o Teu plano, o Teu propósito se cumpra na vida desses irmãos. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.